Muito bom. Pastor Jorge, se tu uma bênção, que Deus venha te abençoar de uma maneira poderosa. Amém. Graças a Deus. Fique à vontade aí. Boa noite, igreja, de novo. É bom estarmos aqui, como eu falei antes, nesse primeiro culto aqui. E nós nos sentimos felizes por estarmos neste ano. E aí, como não está aqui em cima, esse é o ano do comprometimento com Deus. E aí, orando ao Senhor, pedindo uma palavra ao Senhor, o Senhor me deu aqui algumas coisas para nós estarmos compartilhando com os irmãos nesta noite. E aí, quando nós estávamos falando do ano do comprometimento com Deus, eu estava fazendo uma pesquisa e vendo a diferença entre o que é compromisso do que é comprometimento. E aí eu estava vendo lá, no dicionário, compromisso é quando se une a algo ou a alguém. É o mesmo que estar unido com algo, com alguém ou com um propósito. Então, isso é um compromisso. Você pode estar aí compromissado com uma promessa que você fez com alguém, e aí as duas partes estão envolvidas, isso é um compromisso. Quando você se casa, você assume um compromisso com a pessoa que você está casando. Você está ali diante do juiz de paz ou diante do pastor, do padre, você faz ali um compromisso, você tem um compromisso com aquela pessoa. Às vezes você contrai uma dívida e você tem um compromisso de honrar o pagamento. Você faz um acordo, tudo isso é um compromisso que você assumiu, que você precisa honrar. O comprometimento, ele vai além do compromisso. O comprometimento é quando você se obriga a cumprir o compromisso assumido. Você só não tem o compromisso, você se obriga, você se faz obrigado a cumprir aquilo que está acordado. Assim, Deus fez um compromisso comigo e com você quando entregou Cristo na cruz. Ele tinha um compromisso de nos resgatar para Ele, porque Ele prometeu isso lá no Gênesis. Mas em Cristo, Ele faz com que esse compromisso seja cumprido. Tem um comprometimento de Cristo. E aí nós estávamos na reunião e o pastor Edenilson falou uma coisa muito interessante, que eu pedi para colocar uma imagem. Coloca a imagem aí, por favor. A imagem lá, por favor. Está vendo aí, gente? Isso aí é um típico café americano. Ovos com bacon. Aqui, nessa foto aí, nessa imagem, nós temos alguém que está com compromisso com esse café e alguém que está comprometido com este café. A galinha ali, ela está com compromisso com esse café. Ela está cedendo os seus ovos. No entanto, a galinha põe o ovo, mas ela continua viva. O porco, ele está comprometido com esse café. Que ao ceder o bacon, Cristo não estava só compromissado. Ele estava comprometido. Ele precisou morrer para que a salvação chegasse até nós. Então, quando nós estamos comprometidos com o reino de Deus, a nossa vontade tem que morrer. O meu desejo tem que morrer. O meu privilégio tem que morrer. Então, isso está comprometido com o reino de Deus. Jesus falou que uma semente, quando ela cai na terra, ela precisa fazer o quê? Morrer. Se a semente que cai na terra, ela não morrer, ela não consegue produzir. Nós somos a mesma coisa no reino de Deus. Se as minhas vontades, se os meus desejos, se os meus propósitos, se os meus princípios não morrer, não tem como eu produzir.
Então, para haver um comprometimento, as minhas vontades, os meus desejos, os meus achismos, as minhas razões, principalmente, precisa morrer para que aconteça em mim um comprometimento com o reino de Deus. Um comprometimento com a palavra, um comprometimento com o serviço do reino de Deus. Então não adianta somente entregar alguma coisa. Você tem que definitivamente honrar aquilo que você fez. Você tem que assumir aquilo que você fez. Você tem que estar implicado com aquele compromisso assumido. Você precisa estar envolvido com o compromisso assumido. No reino de Deus só existe um Senhor, que é o próprio Deus. Os demais são todos servos. Tem um discurso aí que nós somos príncipes e princesas de Deus. Eu não sei onde os caras aprenderam isso, não foi na Bíblia. Todos nós somos filhos do rei, mas não somos príncipes, nem princesas. Tem um pastor que ele gosta muito desse jargão. Somos príncipes e princesas de Deus. Ele pode ter aprendido isso em qualquer lugar, menos na palavra. Jesus, o Filho de Deus, ele disse que ele veio para quê? Para servir. O meu pai trabalha até agora, e eu também. Então, no reino de Deus, não tem outra coisa que não seja serviço. Não tem outra coisa que não seja servir. Não tem outra coisa que não seja praticar o amor. Isso é comprometimento com o reino de Deus. Durante muitos anos na minha vida, eu tive compromisso com o reino de Deus. Eu era o cara bom, esforçado. Com 30 anos, embora eu tenha 27, com 30 anos eu fui fazer um curso. Com 30 anos eu já tinha sido presidente de adolescente, presidente de mocidade, líder de adolescente, ministro de louvor da igreja, líder de teatro ou de artes cênicas, professor de escola bíblica. Olha só, eu tinha um currículo bom, eclesiasticamente falando, mas eu tinha um compromisso com o reino de Deus. Fazia obra. Não tão bem, mas fazia obra. Quando eu fiz o curso, eu tive uma aula de gestão ministerial. Quando eu fiz esse curso, definitivamente, eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, para mim ser colocado definitivamente no lugar certo, fazendo a coisa certa no reino de Deus. A partir dali é um grande divisor de água no meu ministério. Isso tem 22 anos. Logo entreguei minha idade, eu estou com 52. Mas naquele curso, quando eu tive aquela aula, eu fiz um questionário e ali no questionário eu descobri qual era definitivamente o dom que o Senhor tinha me dado para usar no reino de Deus. E é um grande divisor. Quando eu entendi o meu chamado, até então eu não conseguia me ver naquele lugar, que é o lugar de ensinar as pessoas. E aí eu questionei, eu falei, não, isso aqui está errado. Eu não fui chamado para isso, fui chamado para outras coisas, não para isso. E conversando com alguns amigos, os amigos começaram a abrir meus olhos, porque eu não conseguia me ver naquele lugar. Quando eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida, e eu entendi, eu me enxerguei naquele lugar que o Senhor já tinha me colocado há muito tempo, mas eu não conseguia me ver. Eu precisei de uma ajuda externa para alguém ver para mim, para alguém me dizer, Jorge, você definitivamente, o Senhor chamou você para ensinar as pessoas. Você fala e as pessoas te entendem. Você fala e as pessoas conseguem entender o que você está explicando. E aí eu falei, rapaz, sempre foi assim, eu nunca me atentei. Eu fiz esse curso no ano de 2000, em 2001 eu fui terminar o ensino médio, tardiamente. Quando eu cheguei no ensino médio, os meus professores da parte de humanas, todos eles diziam que ia ser professor, que eu era um professor. Aí eu comecei a olhar e falar, cara, não é possível. Será que todo mundo está certo, só eu que estou errado? Será que todo mundo sabe das coisas, menos eu? E aí eu comecei a me lembrar
que no ensino fundamental, todos os professores da área de humanas diziam que eu ia ser professor. Todos já sabiam, menos eu. Eu sabia de tudo, menos do que eu realmente fui chamado para fazer. E quando eu descobri a minha vocação ministerial, eu também descobri a minha profissão. Não que seja uma matemática simples. Não é. Nem todo mundo que é professor lá fora, o pedagogo lá fora, vai ser professor na igreja. Isso é um mito, tá? Tem gente que acha que é assim. Não funciona assim. Aqui tem pessoas que são professores lá fora. Ali, a irmã Maria Rodrigues ali é professora lá fora, hoje em dia aposentada. Nunca deu aula aqui na igreja. A Mirelle não está aí não, Kelly também. Tudo professora lá fora. Aqui dentro nunca trabalharam no Ministério de Ensino. Por quê? Talento natural, dado, aplicado, aprendido. Dom de Deus, outra coisa. São coisas distintas. Tem alguns que casam? Sim. Tem alguns que encaixam? Sim. Tem alguns que você aproveita? Sim. Mas não é uma matemática simples. Cada um de nós tem um chamado para servir no reino de Deus. Eu e você fomos chamados para produzir frutos no reino de Deus. E esse fruto precisa permanecer. Então, quando eu estou comprometido com o reino de Deus, eu aceito o meu chamado, eu cumpro o meu chamado, eu olho para as situações e vejo uma oportunidade que Deus está me dando para servir a você, a servir o outro. Não, pastor, mas eu estou servindo a Deus. Em casa, isso não existe. Isso é um mito dos desigrejados. Isso é uma mentira de Satanás. Não existe como servir a Deus se eu não servir ao meu irmão. Eu só sirvo a Deus se eu servir ao meu irmão. É o único jeito de eu servir a Deus. O que Jesus veio fazer na terra? Servir a Deus. Mas ele estava servindo a quem? As pessoas. Logo, se eu não sirvo as pessoas, eu não tenho como servir a Deus. Isso é uma matemática básica. 1 mais 1 são 2. Não tem para onde fugir. Então, se você está comprometido com Deus, você precisa servir a pessoa que está do seu lado. Se você está comprometido com Deus, você precisa arregaçar as mangas e colocar a mão para servir. Mas, pastor, eu não sei onde servir. Eu sempre falo que no meu currículo eclesiástico, eu errei mais do que acertei. Fui fazer um montão de coisas que não me identificava, que me colocaram. Eu era de igreja tradicional, que nós éramos eleitos para fazer alguma coisa. E definitivamente eu era o cara certo, mas no lugar errado. Não funciona. Por mais dedicação e vontade que você tenha. Então, com o passar dos anos, o Senhor vai te encaixando em lugares, o Senhor vai mostrando coisas para você que você, de repente, não se atenta, que aquilo simplesmente não é uma vontade, aquilo é um dom. E você, muitas das vezes, não consegue perceber isso. Então, quando nós estamos compromissados com o reino de Deus, nós definitivamente, nós nos comprometemos a renunciar à nossa vontade, os nossos desejos, para fazer a vontade daquele que nos chamou. Então, como o apóstolo Paulo fala para o pastor Timóteo, Timóteo, você não pode estar ligado, empenhado nas coisas deste mundo, porque você foi alistado, você foi chamado, você foi convocado para um ministério superior. Então, deixa tudo esse mundo, todas as coisas que te prendem neste mundo, e se empenhe em cumprir o ministério para o qual você foi designado. Prega a palavra. Ensina a tempo e fora de tempo. Se empenhe em fazer isso, porque você tem um chamado, você tem uma vocação. Pastor, minha vocação é de orar. Então, ore. Pastor, minha função, minha vocação é de visitar as pessoas. Então, visite. Mas, pastor, na vocação que eu tenho, no ministério que eu tenho, ninguém me vê. Ninguém? O Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, está te vendo, filho. Você não precisa de mais ninguém te ver, não. Você só precisa que Deus te veja. Exercendo o ministério que Ele te chamou para fazer. Tem ministérios que a gente fica em evidência.
Eu estou aqui, está todo mundo me vendo, tem gente me vendo ali, ó, através do canal. Mas tem gente lá, ó, na porta, lá no portão da igreja, lá. O pessoal da câmera aqui não está vendo não, mas tem um montão de sentinela lá embaixo. Tem gente tomando conta aqui, tem gente aqui no Ministério Infantil. Ninguém está vendo. Eu estou sendo visto aqui. Você liga lá, bota no YouTube e você vai me ver. Vai ver as pessoas cantando aqui, os músicos tocando. Mas o pessoal que está na projeção, fazendo que isso chegue até o canal do YouTube, você não está vendo. Mas são pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Mas não estão sendo vistas. Alguns são vistos, alguns são projetados, outros não. Trabalham e nunca serão vistos. Mas o principal, Deus está vendo. Deus vai recompensar. E é justamente isso que está lá no livro de Colossenses. Paulo escrevendo a carta à igreja de Colosso, ele fala lá no capítulo 3 de Colossenses, versículo 23 e 24. Eu coloquei aqui na versão na linguagem de hoje. Colossenses 3, de 23 e 24, diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então o Senhor nos chama a servir ao Senhor. Então quando eu sirvo, eu não estou servindo para ser visto. Porque tem coisas que eu faço que ninguém vê. Eu acordei hoje de manhã, desci aqui, eu fui recolher o lixo da igreja. Eu estou falando aqui, mas eu tinha até mandado uma mensagem para a Solange. Pô, ninguém está me vendo, vou bater uma foto minha aqui fazendo isso para colocar lá. Não, não precisa. Não precisa. Simplesmente faço por quê? Ué, a pessoa vai chegar aqui com o lixo de ontem? Estou aqui. Então é servir, mesmo quando ninguém está vendo. Porque é isso que nós fazemos no reino de Deus, é servir. Não precisamos ser vistos, porque quem vai nos recompensar, o que o apóstolo está falando? É o Senhor. O Senhor lhes dará a recompensa que ele tem guardado para o seu povo. É o Senhor, não é o pastor Renê, não é o pastor Edenilson, não sou eu. Até porque a gente não tem nada para dar para ninguém. A gente não tem como recompensar ninguém. Mas o Senhor que nos alistou, que nos chamou, que nos convocou, que nos deu a capacidade de exercermos o ministério, Ele vai nos recompensar. E aí, quando Ele nos recompensar, a recompensa vai ser sempre além daquilo que pedimos e pensamos. É sempre assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Aqueles que amam a Deus. Então nós precisamos estar comprometidos, sabendo que um dia o Senhor trará a recompensa para cada um de nós. Então você precisa servir a Deus como? Com amor, com afinco. E aí o Senhor me trouxe aqui, lá no coração, Mateus 28, 19 e 20, que são as últimas palavras de Jesus relatadas lá no livro de Mateus. E aí eu vou ler na versão NAA. O Mateus aqui, o evangelista, está dizendo, está falando aqui, relatando as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão aos céus. E ele diz aí: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então o Senhor aqui, ele faz uma ordenança, ele dá uma ordenança aqui. E aí, a pergunta nossa aqui, primeira pergunta nossa: por que precisamos estar comprometidos com o reino de Deus?
Por que precisamos estar comprometidos? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela, você recebeu uma ordem. Diga para ela, com você mesmo que eu estou falando. Melhor, a Bíblia está falando com você, você recebeu uma ordem. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando, você. Ah, pastor, mas Jesus não falou isso para mim, não. Ué, você é a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Então o Senhor está falando com você. Ele não falou isso com o pastor Renier, não falou isso com o pastor Denilson, ele falou com todos. Foi para todos. Havia cerca de 500 pessoas lá na grande comissão, que representa eu e você. Aquilo lá é só um símbolo. Aqueles 500 que estavam lá na grande comissão sou eu e você. Então, se falou para ele, significa que falou para nós. A ordem que o Senhor nos deu foi, vão pregar a palavra, anunciar a palavra. Pregue a todas as criaturas, a todas as nações. Então você recebeu uma ordem. E aí, eu nunca fui militar, mas um princípio na hierarquia militar, que quando você recebe uma ordem, você tem que cumprir. Então aquele que mandou, aqui está no imperativo, não está perguntando se dá, se você tem vocação, se você tem chamado, se você tem dom. Não, ele está dizendo para ir. E essa obrigação é para todos. Pequeno, grande. E aí uma das frases atribuídas a... Não é Santo Agostinho. Santo Agostinho, uma das frases atribuídas a ele é: pregue o evangelho, se precisar, fale. Mas calma aí, pastor. Pregar o evangelho, se precisar eu falo. Isso é um paradoxo. Não entendi. Para mim pregar o evangelho eu preciso falar. Também. Mas a sua vida é um mau exemplo. A forma que você trata as pessoas, a forma que você age, a forma que você serve, a forma que você se posiciona, as coisas que você faz, a forma como você trata as pessoas, superiores ou inferiores, principalmente os de baixo. Não é só como você trata os de cima. Principalmente se percebe como você trata os de baixo. É onde a gente mais percebe quem a pessoa é. Como você trata os de cima, você sempre vai tratar com respeito, porque ele está acima de você. Mas como você trata os de baixo é que vai definir quem você é. Então tudo isso é pregar o evangelho. Quando eu faço alguma coisa para alguém dentro do reino de Deus, eu estou pregando o evangelho. Porque eu estou dizendo para as pessoas que eu não estou fazendo aquilo por elas, eu estou fazendo aquilo porque o Senhor me mandou fazer o bem, sem olhar a quem. Esse é o evangelho. Fazer pelas pessoas aquilo que eu quero que elas façam por mim. Não foi isso que Jesus falou, que isso quer dizer que resume aquilo que Moisés e os profetas falaram? Então, quando eu faço isso, eu estou pregando o evangelho com a minha atitude, com o meu testemunho, com o meu modo de vida. Então, quando eu preciso falar, a pessoa vai dar crédito não nas minhas palavras, mas na minha ação. Porque a ação vale mais do que as palavras. Então, com o seu estilo de vida, com o seu modo de vida, como você trata as pessoas, como você reage diante das situações. E aí você começa a ouvir palavras ruins nesse momento que nós estamos, e aí você começa a aumentar o coro da desgraça. Ué, mas você não recebeu palavras de esperança? Você não recebeu palavras de vida? Como é que você é o mensageiro da morte? Nós somos mensageiros da vida, nós somos mensageiros da esperança. Não é esperança no governo, nos homens, não, é esperança em Deus. Então não tem como nós colocarmos lá no status de desgraça, gente. Se nós estamos falando de um Deus de paz, de um Deus de renovo, de um Deus de esperança. Não funciona.
É incompatível. Quando eu oro pelo governante, não é porque eu gosto ou não dele. Eu oro porque eu recebi uma ordem. Orai pelas autoridades estabelecidas. Não tem negociação aqui. Se você gostar de quem está lá, você ora. Não, você recebeu uma ordem. Goste ou não do representante legal que está aí, você é obrigado a orar pela vida dele. Quer você goste, quer não, quer você tenha votado nele ou não. Não é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. E quem está comprometido com o reino de Deus, obedece. Não por quem está lá, mas porque quem mandou. Eu não estou comprometido com quem está lá, eu estou comprometido com quem mandou orar. Então, por isso que eu oro. Então, quem está comprometido, obedece a ordem que recebeu. E você recebeu a ordem de ir pregar. E aí, essa ordem, ela está mandando fazer o quê? Fazer discípulos. Discípulos é aquele que faz o que o seu mestre manda. Aquilo que o seu mestre fez. Se Jesus veio servir, eu como discípulo também vou servir. Se o meu mestre entregou a sua vida por amor dos outros, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou entregar também. Eu não tenho opção, gente. O texto é muito claro. Você pode filosofar, você pode fazer um montão de coisa, mas é como eu falei, 1 mais 1 são 2, não dá para fugir. Se Jesus se entregou por amor, eu também preciso me entregar por amor. Se ele fez a obra do Senhor, eu também preciso fazer a obra do Senhor. Se ele cumpriu a missão até o final, mesmo pagando o preço de morte, eu preciso fazer a missão até o final. Não posso negociar, não tem para onde fugir. Quem é comprometido vai obedecer. Não tem para onde fugir, não tem o que negociar. Não, pastor, mas eu acho que não é bem assim, não. Ah, é? Então, quando você chegar, se você chegar na eternidade, você discute com Deus. Não é comigo, não, porque foi ele que mandou escrever. Porque eu só estou falando o que está escrito, gente. Eu não estou inventando. É só você ler. Aqui não é questão de interpretação teológica, aqui é questão de interpretação de língua portuguesa. Não tem para onde fugir. Porque tem gente que fala, não, porque o fulano de tal falou. Não interessa o que o fulano de tal falou. É o que está escrito. Aqui é a língua portuguesa simples, básica. Lá, 4º ano do ensino fundamental, interpretação de texto, vai ler isso aqui e vai dizer isso. Que você recebeu uma ordem, fazer discípulos. E você precisa fazer. Se você é discípulo de Cristo, você precisa fazer a mesma coisa que ele fez. Não tem para onde fugir, não tem como quebrar esse princípio. Então nós precisamos, como comprometidos no reino de Deus, nós precisamos fazer discípulos. Pessoas que imitem a Cristo. E se eu preciso fazer isso, eu também preciso imitar Cristo. Não é mandar fazer o que eu não faço. Eu preciso mandar fazer e fazer também. Então isso é estar comprometido. E aí a terceira coisa. O que nós precisamos fazer com esses discípulos que chegam? Ele manda aí nós fazermos o quê? Batizá-los e ensiná-los. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é só algumas coisas, não. Então tem igrejas aí que eu fico olhando, às vezes eu passo, eu vejo algumas placas assim, tem 300 cultos, mas não tem culto de ensino. Não funciona, gente. Jesus falou para batizar e ensinar. Ensinar requer tempo, requer investimento. Você investe tempo em ensinar as pessoas. E investir tempo, o tempo vai passar. Não é fácil. Porque cada um tem um grau de aprendizado. Tem uns que aprendem mais rápido e tem outros que aprendem mais devagar. Mas todos aprendem. Tem gente que vai demorar mais tempo para conseguir assimilar o entendimento, assimilar o ensino. Mas todos conseguem aprender no reino de Deus. Então nós, como comprometidos com o reino de Deus, nós precisamos batizar as pessoas e ensiná-las a guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso chamado. Você não tem para onde correr. Mas pastor, olha só, o Senhor não me conhece? Eu sou analfabeto.
Eu estudei até a 3ª série. Eu estudei 300 anos atrás. Eu não tenho capacidade. O que eu falei antes? O seu testemunho de vida vai falar muito mais do que as minhas palavras. Você, de repente, não vai falar com as pessoas para elas entenderem, mas quando elas olharem a sua vida, você servindo ao outro, você se dedicando à casa do Senhor, você olhando para a casa do Senhor e se dispondo a fazer algo em prol de alguém, as pessoas vão olhar e ler isso em você. É isso que elas vão aprender de você. Eu aprendi a amar a palavra de Deus com a minha mãe, não foi minha mãe mandando eu ler. Foi eu vendo minha mãe ler. Foi assim que eu aprendi a ler a palavra. Porque eu via minha mãe lendo. Logo, ela não mandou, mas eu olhei o exemplo. Ela me ensinou na prática. Então é assim que funciona. Então nós, como servos do Senhor, comprometidos com a palavra de Deus, nós precisamos estar o tempo todo pregando o Evangelho, fazendo discípulo e ensinando as pessoas aquilo que nós temos aprendido no reino de Deus. Eu, quando comecei no Ministério de Louvor, estava conversando isso com o Neide hoje, o meu louvor era bem pior do que é hoje, tá, gente? Aí eu lembro que o pastor Renê chamava lá no gabinete, Jorge, vem cá, não faz isso, Jorge, tira aqui, faz assim, melhora aqui, corta aqui, tira aqui. E o pastor Renê foi podando. Foi podando. E conforme ele foi podando, os meus frutos foram melhorando. Mas teve poda. Para melhorar, tem que ter poda. A árvore ela precisa ser podada para que o fruto melhore. O agricultor ele não poda a árvore para machucar a árvore, para cortar a árvore, simplesmente para prejudicar a árvore. É para que a árvore produza frutos melhores. Por isso que precisa haver a poda. Então, durante muitos anos, o pastor Renê vem podando. Para quê? Para melhorar. As minhas pregações, eu tenho uma pregação de 2012 gravada. Eu falei, ai, Jesus. Eu falei tanta coisa que ali atropelei. O pastor Denilson também fala isso, né? As mensagens que a gente pregava lá atrás, a gente vai olhar hoje, mas tudo isso foi o quê? Através da poda que a gente vem sofrendo. Nesses anos todos. Das recomendações que a gente vem seguindo, do que nós aprendemos. Passamos lá, 9 meses lá no curso de formação. E lá, né, pastor Denilson? As podas. Para quê? Para o aperfeiçoamento. Para isso nós fomos chamados. Então, quando nós somos comprometidos, o pastor Renê vai chamar a nossa atenção, eu não vou brigar com ele não, muito pelo contrário. Eu vou agradecer. Por quê? Porque ele está visualizando o quê? Aquilo que a palavra diz. Aqueles que foram chamados por Jesus para o ministério, a função é o quê? O aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, quando eu entendo isso, sou comprometido com a palavra, eu ouço e obedeço por quê? Porque eu sou comprometido. Ah, o pastor acha que sabe muito, não sei o que. Não! É porque ele também foi chamado a atenção lá atrás. Ou você acha que não? Você acha que o pastor Haroldo não chamou a atenção? Para corrigir, para podar, para melhorar. E assim a gente vai fazendo com o outro. Então, quando a gente chama a atenção de alguém, que a gente pede alguma coisa a alguém, que a gente fala alguma coisa com alguém, é para gerar em você um crescimento com qualidade, que o seu fruto cresça e permaneça. Então, a nossa finalidade é essa, do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente é podado, a gente poda também. Do mesmo jeito que a gente é disciplinado, a gente disciplina também. Porque isso é o reino de Deus. Do mesmo jeito que eu fui feito discípulo, eu faço discípulos. Os pastores do qual passei, eu tive alguns pastores na minha vida, pastor Saulo, pastor Darcy, pastor Janduí, pastor Fernando, agora pastor Renê. 5 pastores. Eu tenho algumas características de cada um deles. Tem os defeitos também, mas tenho virtudes deles. Os defeitos eu fui tentando corrigir e as virtudes eu fui fazendo o quê?
melhorando e aplicando no reino de Deus. Eu aprendi com cada um deles, porque eles fizeram exatamente isso, fazer discípulos. O que eles fizeram ficaram impressos em mim, e estão em mim até hoje. Então, por quê? Porque isso é o reino de Deus. E são tempos passados. Então, quando nós somos comprometidos, nós vamos fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, ensinar às pessoas aquilo que temos aprendido. E eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi, senão eu vou ser hipócrita. E nós não podemos ser hipócritas. Eu tenho que viver aquilo que eu estou ensinando. Então, quando eu falo em servir, é porque eu sirvo. Quando eu falo em estender a mão, é porque eu estendo. Então, nós precisamos reproduzir aquilo que nós vivemos, porque isso gera credibilidade, porque as pessoas confiam. Por quê? Porque as pessoas veem você fazendo. Se você não fizer, não adianta você ficar falando, porque as pessoas não vão dar credibilidade, porque elas não veem na prática. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, obedecer a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo está lá no final da sua vida, já preso, esperando lá, condenado já à morte, está lá no corredor da morte, como os americanos falam. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Na versão transformada, ou na nova versão, na NVT, versão transformada, não é isso? Diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Ele fala ali. E aí eu coloquei uma frase aqui pegando. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Muitos discípulos de Cristo têm abandonado o combate, desistido da corrida e negligenciado a fé. Tem gente assim. Abandonando o combate, desistindo da corrida e negligenciando a fé. Nós fomos chamados para lutar o bom combate, para que o dia que a nossa carreira terminar, nós permanecemos fiéis. Não temos outra coisa a fazer. É um tempo. Nós estamos numa corrida. A nossa corrida não é de velocidade, a nossa corrida é de resistência. Nós fomos chamados para correr maratona. Uma ultramaratona. Precisamos estar continuamente mantendo a velocidade. A vida cristã é igual andar de bicicleta. Quando você está andando de bicicleta, se você parar, você não tem outro jeito. Você precisa se manter em movimento. Pastor amigo meu, pastor Fernando, ele sempre dava uma ilustração. Vida cristã é como subir escada rolante enquanto ela está descendo. Na adolescência eu gostava de fazer isso ali no Alcântara, né? Escada rolante, subia só ali no Alcântara ali. Gostava de descer. Contrariando. Ser contrário àquilo que está estabelecido. Coisa de adolescente. Quando a gente no shopping, então, aí aquela escada descendo e eu subindo. Isso é a vida cristã. Quando você está subindo a escada rolante enquanto ela está descendo, você consegue parar? Não. A vida cristã é a mesma coisa. Parei na vida cristã. Isso não existe. Você vai voltar lá para trás. Porque é dinâmico. Não tem como parar. Eu tenho que continuar subindo. Eu tenho que continuar me esforçando. E quando você está subindo uma escada rolante, enquanto ela está descendo, o seu esforço é maior. O seu investimento é maior. Você tem que fazer mais força, porque você está numa batalha. E como eu digo, o nosso adversário que está lutando contra nós, ele é sujo, ele joga abaixo, ele não joga nas regras. E nós precisamos estar preparados. Não podemos largar e abandonar o combate. Não podemos desistir da corrida que está proposta para cada um de nós. Precisamos permanecer fiéis.
Porque se você olhar para trás no seu chamado, se você olhar para trás na sua vocação, se você olhar para trás no ministério que o Senhor confiou nas suas mãos, você vai estar cometendo um dos maiores erros que você tem, que você pode fazer. É você ser negligente com aquilo que o Senhor confiou. E aí, se você pegar as parábolas que Jesus conta lá no sermão profético, o sermão que ele fala dos últimos dias, dos últimos tempos, todos aqueles que foram infiéis no seu chamado, o que vai acontecer com eles? Vão para o lago de enxofre. Vão ser separados. Lembra dos talentos que o Senhor repartiu? Diz que ele repartiu como? Conforme a necessidade, conforme a capacidade de cada um. O Senhor não dá nada mais da capacidade que a gente pode exercer. Tem coisas que definitivamente eu não tenho dons para fazer. Eu não tenho capacidade para fazer. Então o Senhor não me pede para fazer. Porque eu não tenho capacidade. Mas dentro das capacidades que eu tenho, e aquilo que Ele me entregou para fazer, eu tenho que fazer e entregar a Ele o melhor. Porque foi para isso que eu fui chamado. E aí o último texto que eu coloquei aqui é o texto que está lá em Hebreus. Você que está com sua Bíblia, abra aí, por favor. Texto de Hebreus 10, versículo do 37 ao 39. Carta aos Hebreus. Essa é uma das cartas muito interessantes para se ler. Eu costumo dizer que nós temos alguns jargões nos nossos meios, assim, evangélicos, mas quem lê o livro de Hebreus definitivamente entende que esses jargões não servem. É igual quando nós dizemos assim, né, fazer uma abertura aqui, que o pessoal que está aqui cantando e tocando é levita. Se você ler o livro de Hebreus, você nunca mais vai falar isso. É sério, pastor? É. Porque nós não somos levitas. Todo mundo que serve no reino de Deus não é levita. Todo mundo que serve no reino de Deus é sacerdote. A categoria de levita não existe mais. Para nós não, para os judeus sim. Para nós, Igreja de Cristo, condição de levita não existe. Pastor, onde está escrito isso? Leia Hebreus 7. Se você ler em Hebreus 7 e você achar que continua existindo levita, você precisa voltar lá no 4º ano para fazer a interpretação de texto. Porque nós somos sacerdotes. O apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdotes reais. Somos elevados a uma nova categoria. Porque o sacerdote que nos chamou, além de sacerdote, ele também é rei. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdotes reais. Sacerdote de Arão, o sacerdócio de Arão era só sacerdócio. O novo sumo sacerdote que adentrou no templo, se ofereceu como oferta por mim e por você, além de sacerdote, ele também é rei. Nós somos elevados a uma categoria superior à categoria dos levitas. Aí tem gente se rebaixando, achando que é levita. É falta de leitura bíblica, gente. O texto é muito claro. Nós não somos levitas, nós somos sacerdotes. Estamos numa categoria superiores. Depois em casa você lê lá Hebreus 7, e aí você vai ver que o Senhor te tirou de uma posição e te colocou numa posição superior. Não somos somente sacerdotes normais, nós somos sacerdotes reais. Amém? Lê lá depois e você depois me fala. Hebreus 7, está lá que você vai entender. Hebreus 10, 37 a 39 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. E não irá demorar. Ele está falando da vinda do Senhor. Mas o justo viverá pelo quê? Pela. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará.
Aí aqui é o principal para mim e você. Aqueles que retrocedem, a alma do Senhor não se agrada dele. Aí o versículo 39, vamos ler todos juntos? Está na versão? Tá. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, querido, se você retroceder, o Senhor não tem prazer em você. Não tem prazer na sua vida. Então, nós fomos chamados para continuar perseverando, continuar caminhando, continuar se esforçando. É como eu falei, eu errei mais do que acertei no reino de Deus. Deixei muito líder na mão, não entreguei aquilo que tinha comprometido. Mas aí quando eu entendi definitivamente a minha vocação, meu chamado, meu dom, meu ministério, que eu comecei a me empenhar ali na obra de Deus, comprometido realmente com o reino de Deus, com a palavra do Senhor. Olha as oportunidades de abençoar vidas, de falar com as pessoas, de ter uma palavra de esperança, as coisas mudam. Porque quando nós estamos no reino de Deus, nós precisamos entender que aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E aí lá em Mateus, no último versículo lá, na parte B, ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até a consumação dos séculos, até os últimos dias. O Senhor está com você nesse tempo. Ele vai te ajudar a cumprir o ministério. Mas, pastor, eu estou muito velho, já passou meu tempo, eu não tenho mais nada para fazer no reino de Deus. Está com mais de 60? Terça-feira, depois aí do carnaval, vai voltar o grupo Voar como Águias. Tem lugar para você. Tem o coral da terceira idade, tem lugar para servir, tem lugar. O tempo, definitivamente, ele não acaba com o nosso serviço. Você vai fazendo ajustes. Aqui nós temos a irmã Elizabeth Loureiro. A irmã Elizabeth Loureiro está acho que com 82 anos, não é isso? 82 anos. Aí ela estava falando conosco há pouco tempo. Quando ela era mais nova, ela tinha grupo de vida em casa. Fazia visita pelo grupo de vida. Agora ela foi diminuindo as atividades. A idade vai chegando. As coisas vão acontecendo. Mas a irmã Elizabeth é líder de plantão de oração aqui na quinta-feira. Está aqui toda quinta-feira. Quinta-feira a gente sempre sai para caminhar. A gente chega aqui, 7h30 da manhã, a irmã Elizabeth está chegando por aqui. Empenhada. Sai daqui, vai fazer visitação. Todo domingo de manhã está aqui, 82 anos. Não olha as dificuldades, olha a oportunidade de servir as pessoas. Então, querido, se você está com menos de 82, você não tem desculpa. E tem gente que, de repente, a gente encontra gente com mais idade fazendo coisas para o reino de Deus. Mas eu estou citando ela porque eu sei mais ou menos quantos anos ela tem, conheço ela e vejo a prática. Então, o serviço ele não para. No dia que o Senhor nos chamar, aí sim. Ou no dia que nós não tivermos condição definitivamente de não exercer o nosso ministério, beleza. Mas até lá, nós precisamos estar comprometidos com o reino. Cada um de nós. Se nós retrocedermos, o Senhor diz que não vai ter prazer na nossa alma, não vai ter prazer conosco. Então eu e você precisamos estar entendendo que cada um de nós foi chamado. E no grande e terrível dia, o Senhor vai pedir contas. Parábola dos 10 talentos. Meu filho, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Ah, Senhor, eu fui fazer faculdade, eu fui trabalhar, eu fui manter minha carreira. Mas você era para ser testemunha lá na faculdade. Você era para ser testemunha lá na empresa que você trabalha. Isso não é desculpa, não. É você pregar o evangelho onde você está. A gente não escolhe. Você já viu o servo escolher lugar para trabalhar? O servo faz aquilo que manda. Aonde você está, você tem que ser luz.
Você não é luz aqui dentro da igreja não, filho. Você tem que ser luz nas trevas. Ser luz aqui é fácil. Você tem que ser luz aonde? Nas trevas. Ser luz onde tem luz é fácil. Você precisa ser luz onde não tem luz. Porque é lá que as pessoas estão esperando que a luz se manifeste. É lá que as pessoas estão esperando que os filhos de Deus se manifestem. Aonde não tem filhos de Deus. Se Deus te colocou lá, é você que precisa ser luz. Se lá não tem sabor, é você que precisa temperar e dar sabor, porque você é sal da terra. Você é luz do mundo. Então é você que Deus conta para evangelizar, para ganhar vidas. Tenha um bom testemunho. De quando você chegar, as pessoas saberem que podem contar com você, que podem contar com a sua descrição, que podem contar com a sua oração. Então é isso que nós precisamos fazer. Então, neste ano do comprometimento, neste primeiro culto que nós estamos fazendo aqui, você precisa dizer: Senhor, aonde o Senhor quer que eu sirva? Me ensina a olhar aquilo que eu não estou conseguindo. Abre os meus olhos para que eu possa ver aonde eu preciso servir, aonde eu posso ser útil, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso aplicar melhor os talentos que o Senhor me deu, aonde eu posso usar a minha vida para servir ao meu irmão, a servir o próximo, a servir as pessoas que chegaram aqui. Eu não tenho nenhuma capacidade específica, eu nunca vi em mim algum dom específico, mas me ensina a ouvir a palavra do Senhor, a prestar atenção no que as pessoas estão falando, daquilo que as pessoas estão me pedindo e de repente eu nunca me atentei, que de repente isso é o Senhor falando a respeito das pessoas comigo. Então você precisa entender isso, eu preciso entender isso, que quando nós servimos no reino de Deus, o maior recompensado somos nós, porque é uma satisfação, é uma alegria. Tem uns garotos aí da juventude que vira e mexe, vem com as perguntas cabeludas, né? Isso é bom, porque me obriga a aprender. Me obriga a pesquisar. Então tudo isso é por quê? É porque as pessoas vêm e confirmam no ministério que o Senhor me deu. Então fique atento àquilo que o Senhor faz na sua vida, as pessoas que o Senhor coloca no seu caminho. Eu não sou da área de intercessão. Mas o Senhor já colocou algumas pessoas no meu caminho do nada. E que você pode orar pela minha vida? Ah, vou fazer o quê? Olha só, filho, eu não sou do ministério de intercessão, não. Me desculpe, tá? Isso não existe, gente. O Senhor coloca alguém no seu caminho para te pedir oração, uma pessoa que você nunca viu. Aí você vai dizer para ela que o seu ministério não é de intercessão e você não vai orar por ela? Espera aí, pá. Só para a gente terminar aqui um dos casos. O afilhado da Creuza, o Vanderlei, agora é diácono da igreja Assembleia de Deus lá do Alcântara. Drogado, me parou na rua e me pediu oração. Eu nem sabia quem ele era. Ele era enteado da Creuza, filho do pastor Sebastião. Não sabia. Me parou na rua, me pediu oração. Estava ele e um outro. Parei. Perguntei o nome. Me deram o nome. Falei, vou orar. Orei por eles na rua. Os caras, drogados. Orei. Cheguei na igreja, peguei um papel, anotei o nome dos dois. Vanderlei e Flávio, o nome do outro. O outro a gente não tem ideia, não tem notícias. Comecei a orar, depois descobri que ele era enteado da Creuza. Aí isso foi acho que em 2013. Hoje Vanderlei é diácono da igreja da Assembleia do Alcântara. Meu ministério não é de intercessão. Mas o Senhor trouxe até as minhas mãos, eu vou fazer o quê? Vou dizer que não? Faça o que o Senhor está te apontando, o que o Senhor está te mostrando, o que o Senhor está te revelando. O Senhor está usando pessoas para colocar no seu caminho, para abençoar você. Porque você acha que ele é o mais abençoado? Não, o mais abençoado sou eu. Isso tudo. Então seja comprometido com aquilo que Deus te deu. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Pastor, eu não sei o que fazer. Conversa com a gente depois, que a gente ajuda, que a gente indica,
que a gente conversa. Eu, pastor Denilson, os pastores aqui da igreja, conversa com a gente. E aí você vai entender que nós precisamos estar comprometidos. Cada um de nós tem um compromisso no reino de Deus, mas nós precisamos estar comprometidos, obrigando a cumprir o nosso compromisso no reino de Deus. Então faça isso, e certamente você vai ser o mais abençoado, você vai ser o mais recompensado, não somente nesta vida, mas também na eternidade com o Senhor. Vamos colocar de pé, vamos cantar uma canção que o Senhor nos deu. E essa canção diz exatamente: Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Tu és o olheiro e eu sou o barro. O vaso, ele não diz para o olheiro aquilo que ele quer que se faça com ele. Ele simplesmente é feito para servir. Aquilo que o olheiro faz, o vaso é. Ele não dá opinião. Ele simplesmente é feito por um propósito. E nesse propósito, esse vaso serve. Assim somos eu e você no reino de Deus. O Senhor nos fez como um vaso para servir numa determinada área, num determinado lugar, num determinado ministério. Então, querido, sirva naquilo para qual o Senhor te chamou. Seja o melhor naquilo que o Senhor te chamou. Aleluia. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És olheiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o olheiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Declare: eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És olheiro e eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o olheiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o olheiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Faça em mim, Senhor,
segundo o teu querer. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos aqui: faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Como eu disse antes, no reino de Deus, para nós nos desenvolvermos, nós precisamos passar por podas, nós precisamos passar por ajustes. E toda poda, ela é difícil para a árvore, porque a árvore está sofrendo um dano. Mas esse dano vai gerar nessa árvore um resultado muito melhor do que o anterior. Quando uma árvore cresce sem poda, os frutos dela começam a ficar fracos, porque os nutrientes, eles começam a ser espalhados pela árvore muito grande, e aí os nutrientes vão se perdendo nos frutos, os frutos começam a ficar aguados. Às vezes você pega uma fruta que deveria estar doce, mas ela está aguada porque aquela árvore não passou por uma poda correta. Então, para que o seu fruto melhore, você precisa passar por uma poda. Essa poda vai doer, essa poda vai passar por um ajuste. Mas isso é necessário para que você produza frutos melhores. E aí, certamente, o resultado vai ser muito melhor, não somente para você, mas para todos aqueles que vivem à sua volta. A qualidade do seu serviço na casa do Senhor vai melhorar muito. As pessoas que estão à sua volta vão perceber que você melhorou muito. Então, cada momento, cada lugar que o Senhor te levar a servir, faça o melhor. Não para as pessoas, mas para o Senhor. Porque é Ele quem nos recompensa. É Ele quem nos financia, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos levanta para cumprir o chamado que Ele entregou a cada um de nós. Então, querido, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E você que ainda não serve ao Senhor, peça ao Senhor, me leve a um lugar que eu possa servir ao Senhor, que eu possa definitivamente ser um vaso novo nas tuas mãos, um instrumento para abençoar a vida de outros. E você que já serve na casa do Senhor, você que já exerce um ministério na casa do Senhor, peça: Senhor, eu quero melhorar. Se preciso, poda aquilo, Pai, que não pertence mais a mim, aquilo que está me dificultando a produzir um fruto melhor. Porque eu quero, Senhor Deus, chegar na condição que o Senhor espera de mim. Que eu seja um fruto, Pai, que definitivamente seja atrativo para as pessoas, que as pessoas desejem estar perto de mim, que as pessoas queiram estar à minha volta, porque quando saem palavras da minha boca, saem palavras de vida, de esperança, de fé, de atitude, de mudança, de transformação. Então eu preciso ser esse instrumento nas tuas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua igreja. E pessoas com a mão no coração fazendo esta oração. Alguns que precisam melhorar na condição que já exercem na casa do Senhor. De trabalhadores da casa do Senhor, mas que querem, Senhor Deus, um aperfeiçoamento, uma mudança, uma qualificação melhor. Uma transformação, Senhor Deus, naquilo que fazem para produzir frutos melhores. E que esse fruto permaneça, que esse fruto alimente outros. E aí, como diz a palavra do Senhor lá no Apocalipse, o nosso fruto vai ser para alimentar as pessoas e as nossas folhas vão ser remédio para curar outros. Então nós queremos ser essa árvore que o Senhor define como uma árvore da vida, uma árvore da esperança, uma árvore que realmente vai alimentar as pessoas. Então nós queremos ser esse fruto que vai matar a fome daquele do faminto, e nós queremos ser a fonte que vai matar a sede do sedento. Oh Pai, nós queremos ser este instrumento do Senhor, que vai definitivamente tocar uma canção que agrade os teus ouvidos, que agrade os ouvidos daqueles que ouvirem. E nós queremos ser um canal de bênçãos para atingir as pessoas. E Pai, agora nós oramos também por aqueles que ainda não exercem ministérios na casa do Senhor. Não somente nesta casa, mas em todos os lugares por onde essa pessoa passa. Aqueles que estão nos assistindo através da live. Oh Pai, que eles possam entender que eles foram chamados também
para serem discípulos e como discípulos fazerem outros discípulos. E como discípulos do Senhor nós precisamos imitar a Cristo, que é o nosso mestre, aquele que se entregou porque tinha um comprometimento com o reino do Senhor, comprometido até o fim da morte de cruz, mas que o Senhor recompensou, dando um nome que está sobre todo nome, e ao nome dele, no fim do tempo, no dia dele, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor, para a glória do Pai. Então, Senhor, nós queremos estar comprometidos como Cristo estava comprometido, e comprometido, Senhor Deus, nós faremos que vidas das nossas famílias sejam salvas, que vidas dos nossos vizinhos sejam salvas, que as pessoas que nós amamos, que nós temos orado, sejam alcançadas pela graça salvadora de Jesus, porque se nós servimos com comprometimento, nós também seremos um, e se nós formos um, o mundo crerá que o Senhor é o enviado do Pai, e nós cremos nesta palavra, e nós cremos nesta verdade, e oramos aqui entregando este culto nas tuas mãos, e cada pessoa aqui que está se decidindo nesta noite se comprometer com o reino do Senhor, se comprometer com a palavra do Senhor, não se comprometer com a nossa igreja, mas se comprometer com o Senhor, que é o Senhor desta igreja, e fazendo assim, certamente o Senhor há de recompensá-lo, na medida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Queria chamar o pastor Renê aqui para orar, nos despedindo, nos abençoando. E aí lembrando a você que amanhã, nem na parte da manhã, não teremos plantão de oração nessa semana inteira, nem o culto de oração na parte da noite. Só voltaremos à atividade aqui na segunda-feira, no dia 9, na segunda semana. Então, pastor Renê vai orar aqui, nos despedindo, nos abençoando. Você que nos visita, muito obrigado pela sua presença, volte sempre, que Deus continue abençoando a vida de vocês, e vocês que nos assistem através da live também. Aleluia, graças a Deus. Que palavra, né? Quarta-feira agora, a próxima tem culto, né? Ok, irmãos, que maravilha. Obrigado, pastor Jorge. Obrigado você que veio aqui também nesta noite. Eu tenho certeza que esta comida que você recebeu é para te alimentar, para te fortificar, para que você venha produzir bons frutos também. E eu louvo e agradeço a Deus por essa igreja, pela sua vida, por você ter vindo aqui estar conosco. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado por essa festa. Teu reino, o poder e a glória, fica conosco sempre, que cada dia possamos estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, glorificando a ti e fazendo com que possamos produzir excelentes frutos também. Senhor, muito obrigado, nos leva para os nossos lares, debaixo da tua cobertura, que possamos ser também, Senhor Deus, pessoas cheias de vidas, que venham dar excelentes testemunhos. Senhor, muito obrigado, eu te louvo e te agradeço pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Não saia sem dar um abraço em 2, 3 pessoas aí e glorificar ao Senhor. Boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente.